Fala pessoal, começando aqui módulo 15 da nossa frente 3 de matemática. A gente vai falar sobre trigonometria num triângulo qualquer e sendo num triângulo qualquer, essas leis que a gente vai ver nesse módulo serve obviamente para qualquer que seja o triângulo, seja ele retângulo, seja ele acutângulo, obtusângulo, acutângulo, equilátero, enfim. As leis dos senos e dos cossenos são ótimos artifícios para a resolução de trigonometria de triângulo, cabendo em qualquer triângulo, viu, pessoal? A questão é você saber algumas propriedades e as definições que envolvem essas leis. O detalhe é que, primeiro, todo triângulo, qualquer que seja, todo triângulo é circunscritível, ou seja, todo triângulo é inscritível, ou seja, dá para você inscrever um triângulo qualquer sempre em uma circunferência com os vértices fazendo parte dos pontos dessa circunferência e o centro, porventura, sendo aquele ponto que a gente já estudou, que é o circuncentro. Levando em consideração as medidas dos lados do triângulo e os ângulos opostos, a lei dos senos diz o seguinte, que em todo triângulo as medidas dos lados são proporcionais aos senos dos ângulos opostos e a razão de proporcionalidade é a medida do diâmetro da circunferência circunscrita ao triângulo. O que quer dizer, por exemplo, que se você dividir o valor de cada medida de lado pelo seno do ângulo oposto, você sempre vai achar o mesmo resultado, podendo então haver essa igualdade de 2 em 2 em forma de fração, de proporcionalidade, e o valor dessa igualdade de forma fixa vai dar igual a 2 vezes R, sendo R o raio da circunferência circunscrita. Ou seja, para situações em que você tem, por exemplo, dois ângulos e uma medida, o ideal é que você use a lei dos senos para descobrir a medida faltante. A gente vai ver isso nos exercícios, espero que fique claro para vocês. Mas a ideia é sempre usar essa igualdade que está aí que vocês estão vendo no vídeo, de 2 em 2. Igualar aqui A com B, ou B com C, ou A com C, ou então cada uma delas com 2R, levando em consideração que você vai dividir o valor do lado, pelo seno do ângulo oposto. E você vai poder igualar porque todas essas divisões dão o mesmo resultado. Essa é a lei dos senos. A lei dos cossenos, vocês podem ver no vídeo aí já, ela está representada de 3 maneiras diferentes, mas aí ela é dita no enunciado só, levando em consideração também os lados, as medidas dos lados e medida de ângulo no nosso triângulo qualquer. Porém, diferente da medida da lei dos senos, que trabalha com proporcionalidade, a lei dos cossenos não trabalha com proporcionalidade, ela trabalha com uma projeção do teorema de Pitágoras, porque em todas elas aqui, se os triângulos fossem retângulos, esses termos aqui depois do menos, eles iriam sumir, desaparecer, porque cosseno de 90 é 0, e aí ia ficar exatamente o teorema de Pitágoras. Dá uma olhada aí para vocês verem. A questão é que também serve para um triângulo qualquer, obviamente falando, mas você vai usar um ângulo só. Sempre o ângulo oposto ao lado que você começou a fazer a citação. Em todo triângulo, o quadrado da medida de um lado é igual à soma dos quadrados das medidas dos outros lados, menos o dobro do produto dessas medidas pelo cosseno do ângulo que eles formam. Quer dizer, se você começar pelo A, o quadrado desse lado é igual à soma dos quadrados dos outros dois, menos 2 vezes o produto dos outros dois pelo cosseno do ângulo oposto ao primeiro lado. Como você pode tomar como base, ponto de partida, cada um dos lados, se você começa pelo A, medida do lado Azinho, você vai usar o cosseno de A. Se você começa pela medida do lado Bzinho, você vai usar o cosseno de B. Começando pela medida Czinho do lado AB, você vai usar o ângulo cosseno de ângulo C. A questão é você entender esse padrão de resolução e diferente da lei dos senos que a gente usa normalmente quando a gente tem 2 ângulos, a lei dos cossenos a gente vai usar quando a gente tem um ângulo só. Vocês vão ver isso na aplicação do exercício a partir de agora. Dá uma olhada lá na parte dos exercícios propostos, pessoal. Você tem 2 triângulos, 2 figuras, figura 1 e figura 2. Na figura 1, calcular o x. Na figura 2, calcular o valor do y. Olha só, na figura 1, você conhece 2 ângulos do triângulo. Aliás, toda vez que você conhece 2 ângulos do triângulo,
facilmente você descobre o terceiro, porque a soma deles tem que dar 180. Nesse caso, pessoal, fica evidente, baseado nisso, que o ângulo aqui de cima, que estava faltando, ele vale 60 graus. Aí dá só uma olhada que você tem. Você tem a medida x, que é oposta ao ângulo de 45, e a medida 5, que é oposta ao ângulo de 60. Eu costumo fazer essas setinhas dessa forma, porque, inclusive, fazendo desse jeito, fica até mais fácil de você lembrar que você tem que usar a proporcionalidade para multiplicar cruzado em relação à lei dos senos, né? Então, vou fazer x para seno de oposto, que é 45, e 5 para seno do oposto, que é 60. X para seno de 45, 5 para seno de 60. Aqui está resolvido direto, deixa eu resolver mais devagar para vocês aí do lado. Dá uma olhada como é que fica, porque seno de 45, seno de 60 vocês têm que saber. Esses dois aqui que estão dividindo, você pode simplificar. Você multiplica cruzado e isola, ou simplesmente passa o raiz de 2 para lá. O x é 5 raiz de 2 sobre raiz de 3. Se você racionalizar multiplicando por raiz de 3, numerador e denominador, vai ficar raiz de 6 e o 3 embaixo. 5 raiz de 6 sobre 3 é o valor do x na primeira figura, usando a lei dos senos. Lei do cosseno, com um ângulo só, você sabe que a soma dos outros dois aqui vai ter que dar 120, só que você não sabe o valor de cada um. E aí, nesse caso, fica claro que você vai ter que usar a lei dos cossenos, porque a lei do cosseno usa um ângulo só. E detalhe, o valor da medida y, que é a medida da qual eu quero saber, está oposta ao ângulo que foi dado de forma ideal. Então, eu vou fazer que o quadrado de y é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados, menos 2 vezes o produto desses dois lados pelo cosseno do ângulo oposto ao y, que vai ficar assim, ó, y ao quadrado igual a 4 ao quadrado mais 6 ao quadrado, menos 2 vezes 4 vezes 6 vezes cosseno de 60. Aqui está de forma direta, vamos fazer mais devagar aqui. 16 com 36 dá 52, 2 vezes 4 vezes 6 dá 48, só que vezes o cosseno de 60, que é meio, aí dá 24. 52 menos 24 dá 28, então y ao quadrado é 28. Y vai ser mais ou menos a raiz de 28, que pode ser menos 2 raiz de 7 ou 2 raiz de 7. O menos 2 raiz de 7 não convém, porque é medida de lado e não pode ser negativo. Então, dois exemplos muito bons. Um de lei do seno, dados dois ângulos, para você descobrir o terceiro e aplicar a lei. E o outro, lei de cosseno, dado o lado e o ângulo oposto, para você aplicar a lei do cosseno. Número 2, um professor de geografia forneceu a seus alunos um mapa do estado de São Paulo que informa que as distâncias aproximadas em linha reta entre os pontos que representam a cidade de São Paulo e Campinas e entre os pontos que representam a cidade de São Paulo e Guaratinguetá eram respectivamente 80 e 160 quilômetros. Está aqui já, né? Um dos alunos observou, então, que as distâncias em linha reta entre os pontos que representam a cidade de São Paulo, Campinas e Sorocaba, formavam um triângulo equilátero. Opa, triângulo equilátero, daqui a pouco a gente pode distribuir as medidas aí, então, né? Já outro aluno notou que as distâncias em linha reta entre os pontos que unem São Paulo, Guaratinguetá e Campinas formam um triângulo retângulo conforme o mapa, retângulo no vértice que representa a cidade de São Paulo, olha aí. Com essas informações, os alunos determinaram que a distância em linha reta entre os pontos que representam as cidades de Guaratinguetá e Sorocaba aqui é o pontilhado, inclusive vai precisar de uma ponte aqui, né, porque está passando no litoral. Mas, enfim, em quilômetros é a próxima de. Vamos ver qual lei que a gente vai ter que usar aqui, mas primeiro vamos distribuir as medidas informadas. Distribuição dos dados, então teve um ali que reparou que o triângulo formado por São Paulo, Campinas e Sorocaba era um triângulo equilátero, e aí nesse caso você tem algumas certezas. Se de Campinas para São Paulo é 80, de São Paulo para Sorocaba e Sorocaba Campinas também vai ser 80. O detalhe é que esse ângulo que está marcado aqui com dois tracinhos, a gente sabe o valor também, né, de 60 graus. E aí o que vai acontecer? Esse ângulo como um todo vai valer 150, porque aqui vale 90 graus, né? Outra coisa, ele quer saber... aquela hora eu falei do pontilhado, que é Guaratinguetá Campinas, mas ele não quer isso não. Ele quer Guaratinguetá e Sorocaba, ele quer esse D aqui, ó. Por isso que o ângulo aqui vai ser importante para nós, entendam. Aqui é 90, porque teve um lá que viu que era 90 graus, né? Retângulo.
E aqui 60 graus, porque o triângulo Campinas, Sorocaba, São Paulo é equilátero. 60 com 90, aqui vai dar 150 graus. A gente vai usar o cosseno de 150 aqui. E aí, por que a gente vai usar a lei dos cossenos? Ó, eu tenho um lado, que é 160, tem outro lado, que é 80, e eu quero esse terceiro lado, que se opõe, inclusive, ao único ângulo que a gente tem, que é o de 150 graus. O quadrado dessa medida vai ser igual à soma dos quadrados das outras duas, menos duas vezes o produto entre elas, vezes o cosseno do ângulo entre esses dois lados, que é o oposto à distância que eu quero. Olha lá. D ao quadrado é igual a 80 ao quadrado, mais 160 ao quadrado. Esse menos 2 é da fórmula, da lei do cosseno. 80 vezes 160 vezes o cosseno de 150. Aliás, pessoal, cosseno de 150 é igual ao cosseno de 30, né? Lá no ciclo trigonométrico, falta 30 graus, do 150 para o 180. Só que no segundo quadrante, ó, cosseno é negativo. Para resolver, resolveu colocar algumas coisas em evidência aqui, mas você pode partir direto. Aqui, ó, 80 ao quadrado. O 160 é 2 vezes 80, aí ao quadrado o 2 vira 4 e o 80 vira ao quadrado de novo. Aqui também resolveu esse 2 aqui, ó. Eu posso cortar com esse 2 de baixo. E aí o 160 também é 2 vezes 80, fica 2 vezes 80 ao quadrado, raiz de 3. Certo? E aí se você colocar o 80 ao quadrado em evidência, fica 80 ao quadrado. Aqui dá 1 mais 4 mais o raiz de 3, né? O 2 raiz de 3. 5 mais 2 raiz de 3. E aí, fazendo a raiz quadrada disso tudo, fica raiz quadrada de 80 ao quadrado é 80, e a raiz quadrada dessa soma aqui, que vai valer ao positivo, né? Como a distância tem que ser um número positivo, resposta é a letra B. Olha aí o número 3. Uma estrela regular de 4 bicos está escrita numa circunferência de raio 2 metros, levando-se em conta a medida do ângulo assinalado na figura, de 240 graus, olha a figura aí. E os dados a seguir, pode-se afirmar que o perímetro da estrela perímetro é a soma dos lados das estrelas, da estrela ali, né? Tem o seno e o cosseno dos ângulos aqui, não esperem que os exercícios vão te informar isso, tá? Isso aí vocês têm que saber. Agora, a ideia é a resolução que vai seguir. A estrela é essa, pessoal. Descobrir o perímetro é descobrir a soma desses lados, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados. Esses 8 lados a gente pode levar em consideração a igualdade entre suas medidas, né? A simetria aqui vai mostrar para a gente que essa linha pontilhada funciona como uma bissetriz do ângulo de 240. E aí a proposta de resolução é muito boa, porque você vai pegar apenas um lado da estrela, né? Essa estrela se repete, aqui tem 1, 2, aí depois tem mais 3, 4, 5, 6, 7, os 8 lados que devem ser somados. O detalhe é que você vai formar um ângulo de 120 graus, né? O raio da nossa esfera da nossa circunferência é de 2. E o que a gente tem aqui? Ó? Eu tenho 120 graus, um ângulo, 45 o outro. Se eu quiser, eu vou saber que aqui vale 15 graus para dar o 180, mas não vou precisar, porque o ideal é descobrir quanto que vale o lado AB aqui. Ó. Pela lei do seno, eu posso falar que AB está para o seno de 45, olha aqui já está a resolução, assim como o 2, o AO, está para o seno de 120. Então, é a lei do seno que fala que é proporcional o valor da divisão do lado pelo seno do ângulo oposto. Então, AB por seno de 45 e OA, ou AO, por seno de 120. Começa a resolução por aí. Seno de 45 é a raiz de 2 sobre 2. O de 120 é igual ao de 30, que é a raiz de 3 sobre 2. Desculpa, o de 120 é igual ao de 60, que é a raiz de 3 sobre 2. Detalhe, ó, esse 2 aqui com esse 2 você pode cortar e mandar o raiz de 2 para lá. Ó. Então, quer dizer que o AB vai ser 2 raiz de 2 sobre raiz de 3. Muito parecido com o que a gente fez no primeiro exercício lá para descobrir o valor pela lei dos cossenos, aí tem que, pela lei do seno, que tem que fazer a racionalização aqui, ó. Multiplicar por raiz de 3 em cima e embaixo, dá 2 raiz de 6 sobre 3. Esse lado AB, que é um dos 8 lados da estrela regular que a gente acabou de achar. Lembra o que o exercício queria? O perímetro dessa estrela vai ser esse valor repetido 8 vezes. 8 vezes esse valor dá 16 raiz de 3 sobre 3, que é a letra D.
Número 4. Na figura a seguir, ABC e BDE são triângulos isósceles semelhantes de base 2A e A. Epa, se a base de um é 2A e a base do outro é A e são semelhantes, é porque a razão de semelhança de um para o outro é 2. Ou seja, cada lado, por exemplo, aqui o AC correspondente do EB, cada lado aqui de correspondência vai ser o dobro um do outro. Mas vamos ver se a gente vai usar isso aí. O ângulo CAB mede 30 graus. O ângulo CAB mede 30 graus. Podemos distribuir isso aí de outro jeito diferente também, até porque os triângulos são isósceles, além de semelhantes. Portanto, o comprimento do segmento CE, essa cordinha azul que está aqui, né? Vamos lá resolver. Primeiro, os dois triângulos são semelhantes, portanto, os ângulos também guardam uma certa congruência. Além disso, são isósceles, e ele fala que esse ângulo aqui, ó, CAB mede 30. Se ele é isósceles e a base é o AB, aqui também vai medir 30 graus. Se o outro triângulo é semelhante, eu tenho dois ângulos de 30 graus aqui também. E aí, se eu tenho 30 de cá e 30 de cá e tem que dar um ângulo raso, ó, 160, 160 somando os dois de lado, 120 graus. Para mim, o que importa é o CBE, esse triângulo aqui. Lembra do que eu falei, né? Que aí as razões vão ser sempre, no caso, 2, porque os triângulos são semelhantes. Ó, BC está para DE, ó, BC está para DE, assim como AB está para BD. Ou seja, o DE, que está aqui, ó, ele vale o dobro do BC. Como eu já tinha dito, né, gente? Se uma base é o dobro da outra, todos os lados correspondentes vão ser o dobro. O cosseno de 30 graus, né, você pode fazer, definindo aqui a altura do triângulo, você pode fazer, como esse triângulo também, a altura dele é mediana, porque o triângulo é isósceles, dividir em dois pedaços aqui, ó, cada um valendo A. O cosseno de 30 vai poder valer A, cateto adjacente, sobre BC. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Vou multiplicar cruzado aqui e vou achar o BC, ó, 2 raiz de 3 sobre 3, que tem a mesma medida que o DE, né, que vai valer raiz de 3 sobre 3A. No caso, as medidas são iguais. Aí depois eu posso usar a lei dos cossenos com o ângulo de 30. CE ao quadrado, com o ângulo de 120, desculpa, viu, gente? CE ao quadrado, aqui. A medida do BC eu tenho. A medida do BE eu também tenho. E aí depois eu vou usar o cosseno de 120, que é igual de 60, só que negativo, certo? Se eu elevar aqui ao quadrado, vai sumir as raízes. Aqui fica 4, aqui fica 9. Né? E aí depois eu vou juntar com esse outro 3 aqui, vai dar 21 ao quadrado, juntando todos, sobre 9. A raiz disso, simplificando primeiro, né? A raiz disso, o A pula para fora da raiz porque ele está ao quadrado. 7 sobre 3. Na verdade, você pode resolver isso aqui de um jeito mais devagar, que você vai achar que a medida do CE em função de A é A raiz de 7/3, que é a letra C. Beleza? Lei do seno, lei dos cossenos. Não esquece que é um artifício muito bom para resolver exercícios envolvendo triângulos quaisquer. Você pode aplicar em qualquer triângulo. Beleza? Até a próxima.